A SCP-811 é tão medonha quanto horrorosa é sua aparência. Ela sonha em usar um vestido azul de verão e fitas amarelas no cabelo, mas em vez disso vive em um pântano e joga seus excrementos em suas vítimas. E até a lama do pântano perde a vida com o seu toque. Olá, fãs SCP! O objeto de hoje nos desperta uma compaixão legítima, embora esteja perdido em meio a desgosto e repugnância. Estamos falando da SCP-811, ou a Mulher do Pântano. Esta é uma criatura humanoide da classe Euclides, parece uma mulher comum. Sua pele é verde e manchada, como a de algumas espécies de sapos. Os membros do objeto são desproporcionalmente longos e magros, e seu abdômen é ligeiramente distendido. Com a altura de 171 centímetros, a Mulher do Pântano pesa cerca de 47 quilos. O SCP-811 tem cabelos pretos grossos, que estão sempre extremamente oleosos. Testes laboratoriais mostraram que shampoo comum é incapaz de lidar com esse nível de imundície. Graças à sua coloração, a Mulher do Pântano camufla com facilidade na lama. Além disso, a pele da criatura tem propriedades aderentes e seu suor tem um efeito irritante quando em contato com outra criatura viva. O muco expelido das mãos e pés do SCP-811 tem efeito particularmente destruidor. A substância transparente e pegajosa não afeta a própria Mulher do Pântano, mas rapidamente decompõe qualquer outra matéria orgânica, transformando-a em uma gosma preta. Os efeitos desse muco digestivo da SCP-811 foram descobertos através de experimentos de tentativa e erro com ela. Se você lavar a enzima logo depois que ela gruda em sua pele, ela provoca necrose ou gangrena. A criatura absorve a gosma da pele apodrecida da vítima, que entra no sistema circulatório da Mulher do Pântano. Diferentemente da corrente sanguínea humana, os vasos da SCP-811 contêm uma mistura de matéria em decomposição. É altamente tóxica e tem um cheiro desagradável. O líquido foi designado pelos cientistas da Fundação como Ichor. Essa palavra era usada na Grécia Antiga para se referir ao sangue dos deuses, mas ainda antes usaram-na para se referir ao pus de feridas e úlceras. A Ichor, como todas as células do corpo da Mulher do Pântano, possui uma grande quantidade de bactérias anaeróbicas. O SCP-811 não possui um sistema digestivo comum, mas ela ingere alimentos. Devido à falta de glóbulos vermelhos no Ichor, as bactérias já mencionadas assumiram sua função metabólica. Além disso, o objeto não possui intestino e os resíduos não são evacuados de forma típica. Ela se alimenta de animais e seus restos mortais indigestos ficam armazenados em um órgão oco, como um estômago. Pela ação das bactérias, o alimento se transforma em uma substância com o aspecto do piche e fica lá até ser usada. O objeto usa essa substância estomacal como arma. A Mulher do Pântano regurgita a substância e a lança na vítima-alvo. Ela mira no rosto para bloquear a entrada de ar da vítima ou em feridas abertas. Neste último caso, o mecanismo de caça se assemelha ao do dragão de Komodo. A saliva desse lagarto contém uma quantidade concentrada de microfauna de patogênicos. Ele morde a vítima para contaminar o sangue dela. Então, o lagarto simplesmente observa sua presa até que ela morra de uma infecção bacteriana. Cada refeição da Mulher do Pântano tem pelo menos 5 kg de animais vivos. Ela recebe uma porção todo dia, mas é recomendável que não haja funcionários no covil do objeto se ela estiver de jejum há mais de 16 horas. A criatura não é agressiva com humanos, mas mesmo assim eles estão sujeitos a se tornarem presas dela. Funcionários da Fundação infectados pelo objeto têm chances de sobrevivência. Curam-se com terapia antibiótica intensiva, que deve ser iniciada nas primeiras horas após o contato com o excremento da criatura. Mas se mais de 3 horas se passarem do momento da infecção, a terapia se torna ineficaz. Os funcionários classe D que não respondem ao tratamento nas primeiras 12 horas podem acionar um protocolo especial. Eles podem solicitar eutanásia. O objeto está atualmente sob contenção na Zona 12 em uma pesquisa biológica. O projeto de dimensionamento de sua câmara prevê um cilindro de vidro com diâmetro de 10 a 20 metros, preenchido com um substrato de pântano com terra e água parada, com uma profundidade máxima de 2,5 metros. A profundidade mínima permitida é de 50 centímetros. A distância vertical mínima entre o topo da câmara e o cume do terreno é de 5 metros. O covil do SCP-811 é mantido com 70% de umidade e a uma temperatura média de 25 graus Celsius. Plantas aquáticas do pântano onde a criatura vivia também foram colocadas em seu aquário. Devido à ação deteriorante da gosma do objeto sobre organismos, vegetação comum não sobrevive no local de habitat da criatura. Mas as plantas aquáticas nativas de seu pântano se adaptaram e desenvolveram a capacidade de se regenerarem com rapidez, desde que suas raízes estejam íntegras. Haja vista a alta toxicidade da microflora da câmara de contenção, foi criado um sistema fechado de ventilação. O ar é purificado sem sair da câmara, sem nunca escapar para fora. Como resultado dos processos de decomposição, o metano se acumula no covil da Mulher do Pântano. Ele é bombeado para tanques para ser usado como combustível. Devido à presença desse gás, é proibido acender chamas abertas perto da câmara do objeto.
Há exames diários do solo e água da câmara para os níveis de microfauna patogênica, possíveis alterações de sua composição química e de pH. O aquário é higienizado por funcionários classe D a cada 14 dias. Os resíduos são enviados para análise, mantidos isolados e depois destruídos à luz do protocolo padrão de riscos biológicos. Por causa das habilidades anômalas do objeto, cirurgias para estudar as características de seu corpo são proibidas. Procedimentos médicos só podem ser realizados se com a finalidade de salvarem vidas. Há uma lista de medicamentos para esses fins. Exames da SCP-81 com raio-x e ressonância magnética mostraram que o sistema linfático de seu corpo está ligado a vários órgãos e glândulas inexistentes em humanos. Eles regulam a produção e manutenção do ícor. Também há evidências de que a mulher do pântano tem um órgão preenchido com um gás mais leve que o ar. Apesar de possuir pulmões e dentes, eles não são exatamente integrados ao resto do corpo do objeto. Estão mais para órgãos atrofiados ou rudimentares. Os cientistas sugerem que o objeto pode anteriormente ter sido uma humana. O acesso à câmara é por sistema a vácuo e deve ser autorizado por um especialista em enriquecimento ambiental e um pesquisador com, no máximo, nível 3 de autorização de acesso. Devido à agressiva microfauna sempre se renovando, a revisão não deve durar mais que 48 horas. Para entrar na câmara de contenção, você deve usar um traje de proteção totalmente fechado e máscara, e livre de compostos orgânicos. Com o uso adequado de equipamentos de proteção, o SCP-81 é praticamente incapaz de causar prejuízos. Os trabalhadores que retiram parte do traje por qualquer motivo recebem uma advertência disciplinar e podem ser realocados para outros projetos. Nesse caso, priorizam objetos com os quais os funcionários com deficiência podem trabalhar sem complicações. Pessoas com feridas abertas ou pele machucada não podem trabalhar com SCP-81. Para os que sofrem de doenças respiratórias, é necessária a autorização por um médico nível 4 ou 5. Depois de sair da câmara, o pessoal da classe D ajuda os pesquisadores a removerem seus trajes de proteção, que são isolados e depois esterilizados. O exame das amostras colhidas na câmara de contenção do SCP-81 é conduzido sob condições estritamente estéreis e conforme o protocolo de manuseio de objetos de risco biológico da classe Euclides. Caminhar pelo covil da mulher do pântano é permitido, desde que pelo menos em 2 pessoas. Mesmo que ela na maioria do tempo se comporte e coopere com a equipe, ela pode ser perigosa. SCP-81 pode emboscar humanos se estiver faminta ou se sentir ameaçada por eles. O objeto é capaz de falar, mas conversa como uma criança selvagem, abandonada na primeira infância. Ela se comunica com cientistas e muitas vezes pede coisas para si mesma. Foi assim que seu pedido para tirar os crocodilos da lista de presas servidas foi aprovado. Mas seus pedidos por gado e peixes de seu pântano nativo foram negados. O objeto também solicitou ser abordado pelo nome AE. A condição foi atendida para melhorar a comunicação. A pedido, o SCP-81 recebeu uma escova de cabelo feita de materiais sintéticos. E 4 funcionários classe D foram designados para ajudar a mulher do pântano a lavar seu cabelo. O procedimento é realizado a cada 2 dias, utilizando um shampoo especial reforçado, que combate o excesso de oleosidade. Durante uma das entrevistas, SCP-81 contou sua história, mas suas palavras podem ter sido mal interpretadas devido à sua comunicação primitiva. Trebuchet e o assistente de laboratório Junior Varte conduziram a conversa com a mulher do pântano. Os pesquisadores deram à criatura um deleite, um sapo vivo, a fim de obter algumas respostas. Estavam interessados nas primeiras memórias do SCP-81. No início, ela percebeu que eles estavam falando sobre quando ela vivia no pântano antes de chegar na fundação. Então ela lhes contou que ela era muito jovem, indicando sua altura com a mão, cerca de 1 metro do chão. SCP-81 mencionou um certo homem grande e alto e disse que ela era como ele, enquanto apontava para sua pele. Em resposta a uma pergunta da equipe, a mulher do pântano respondeu que tinha pele humana quando jovem, que na época recebeu uma injeção e sentiu dores fortes. SCP-81 gesticulava como se o líquido estivesse saindo de sua boca, repetindo a palavra vermelho. Estava com muita fome e medo e mais tarde devorou o homem e então sua pele se tornou verde. Depois de ouvir esses detalhes, o pesquisador Junior Varte vomitou dentro de seu traje de proteção. A mulher do pântano ficou assustada e viu essa reação como uma ameaça e então se escondeu no pântano. Os pesquisadores saíram do covil sem maiores problemas. Após o incidente, Dr. Trebuchet apresentou um relatório onde solicitava que funcionários sensíveis fossem para outros humanoides para não atrapalhar seu trabalho. Os cientistas também realizaram vários experimentos sobre a interação do SCP-81 com outros objetos. O contato direto entre a mulher do pântano e o réptil duro de matar foi proibido devido ao alto risco de morte da primeira.
mas a ação de sua enzima digestiva foi testada no SCP-682. Para isso, o muco foi coletado durante muitos meses e depois pulverizado no réptil. O réptil perdeu 27% de sua massa corporal sob a ação da substância. Quando o muco atingiu o esqueleto do SCP-682, seus efeitos no corpo do objeto cessaram. A mulher do pântano também foi fotografada pela câmera do desejo, a SCP-978. Durante o experimento, ela olhou diretamente para a lente. A foto resultante mostrou uma mulher com um vestido azul claro e tranças no cabelo com fitas amarelas. Bom, tudo indica que a SCP-811 já foi humana. A presença de dentes e pulmões atrofiados, o desejo de manter o cabelo limpo, o sonho de usar um vestido e sua história contada na entrevista. Na primeira infância, a menina foi submetida a um experimento que a transformou em um objeto anômalo. Eu ainda não tenho nenhuma ideia de quem poderia ter feito uma experiência dessas com uma criança. Você pode compartilhar seus pensamentos? Escreva nos comentários e não deixe de curtir este vídeo. Até breve!